E o luto ele pode ser caracterizado como um estado emocional específico que se inicia com a ameaça ou o rompimento de um vínculo de amor e se caracteriza como um período de enfrentamento da dor da perda. Veja, ameaça de rompimento do vínculo ou o próprio rompimento. Então, o luto está sempre ligado a uma perda, e a perda de algo que é muito importante para a pessoa. Muitas vezes nós associamos o luto com a morte, porque é uma perda definitiva, né? Mas a gente pode ter luto também relacionado a outras perdas, por exemplo, uma separação, a perda de um animalzinho, a, a perda de um emprego, a perda do trabalho, a aposentadoria, também são momentos onde há um rompimento de um vínculo, né, que era algo importante para a pessoa, e nesse momento surge então esse período que nós chamamos de luto. Diante desta ameaça da perda ou diante da perda real, como que a pessoa vai lidar com isso? De acordo com Elizabeth Kubler-Ross, a pessoa passa por 5 momentos ou 5 fases durante o luto. A primeira fase é negar. Negar no sentido de dizer, isso não está acontecendo. Não é possível que eu estou perdendo essa coisa tão importante para mim. Então há um primeiro momento de negação. Quando a pessoa percebe que não há outra saída e que de fato ela perdeu ou vai perder, né? Surge um segundo estágio do luto, que é caracterizado como raiva, um ódio, um rancor, e essa raiva por conta de estarem me tirando algo que de fato é muito importante. Na morte, eu não tenho para quem direcionar essa minha raiva e muitas vezes eu vou direcionar essa raiva para um ser superior, uma raiva direcionada a Deus. Por que você fez isso comigo? Em situações, por exemplo, de ameaça da perda numa doença grave, pode ser que depois da raiva surja um outro movimento, que é a terceira fase, que é a fase de barganha, onde a pessoa tenta ganhar um tempo mais com o objeto amado. Não conseguindo isso, nós entramos então na quarta fase do luto, que é a depressão, onde a pessoa de fato compreende que ela não vai mais ter aquele objeto de amor, onde ela compreende que de fato agora não há, é irreversível essa perda. Então começam os sintomas depressivos, a pessoa fica triste, prostrada, porque de fato vai perder. A quinta fase é a fase de aceitação, na qual a pessoa compreende que de fato a perda existe e ela vai então aprender a lidar com essa perda de uma forma mais integrada. Essas 5 fases a gente as divide de uma forma didática, mas muitas vezes isso pode acontecer ao mesmo tempo. E ao enfrentar essas diferentes emoções, esses diferentes afetos, a pessoa pode então, diante desse processo de luto, enfrentar todas essas reações emocionais: raiva, medo, angústia, tristeza, até que ela, conseguindo passar por esse processo de uma forma adaptada, ela chega então nesse momento da aceitação, onde a gente diria é restabelecida a homeostase. Em termos físicos, todas essas reações, nós não somos seres desconectados, uma vez que eu tenho uma ameaça física, isso impacta a minha psique, as minhas emoções, e uma vez que eu enfrento situações estressantes em que eu me sinto abalado, isso também vai ter um impacto na saúde física, uma vez que aumentando os níveis de estresse, isso pode acarretar uma sobrecarga no organismo e deixar a pessoa um pouco mais vulnerável, por exemplo, reduzindo a sua imunidade e deixando a pessoa mais vulnerável a infecções, por exemplo, e outras doenças oportunistas. Por isso é importante vivenciar o luto, mas é importante também buscar ajuda e superar o luto, chegar até esse momento da aceitação, que seria um momento de
reintegração da unidade biopsíquica. Se a pessoa não consegue elaborar a sua perda, não consegue elaborar esse vínculo que se perdeu e que foi rompido, com certeza pode carregar esse luto, essa dor, esse sofrimento por um longo período de tempo. Por isso que é importante que a pessoa vivencie o luto, né? Vivencie esses momentos do luto, que se dê à pessoa a oportunidade para chorar a sua dor, para poder elaborar a perda e, por fim, acolher a vida sem aquele vínculo de afeto que havia. Mas se a pessoa não consegue elaborar a sua perda, então talvez precisaria de ajuda de um profissional para poder olhar para essa situação, elaborar ela melhor, para poder então continuar, dar passos no sentido de superar a sua dor e a sua perda.